Maravilha, pessoal. Vamos dar uma analisada aqui no Bitcoin. Então, anteriormente eu fiz uma análise que a gente poderia buscar essas zonas de compra porque a gente teve a mudança de cor dentro do setup precioso. Então, a gente fez essa análise aqui a partir dessa mudança de cor do setup precioso, né, de azul para amarelo. Então, existia a possibilidade de uma queda. Então, de fato, a gente teve uma queda e depois a gente teve o cruzamento. Logo depois do cruzamento a gente teve uma baita de uma queda aqui que levou o Bitcoin a 4% de desvalorização nessa movimentação. Então, eu estava estipulando que a gente poderia capturar essa zona de compra. De fato, a gente capturou essa zona de compra, né, já com grande candle com volume ascendente aqui dentro dessa movimentação. A gente pode observar também aqui na tabela que a gente já está com alguns tempos gráficos aqui já revertendo. Então, se você me acompanhou dentro do Instagram, você observou que eu postei que a gente poderia realmente dar uma revertida no preço. E de fato, a gente teve uma revertida no preço, né? Então, se você conseguiu entrar aqui em 88.761, como eu tinha alertado ontem para vocês, você já está com 1% de lucro nessa movimentação. Só que a gente precisa observar outras coisas, né? Agora a gente está mudando de cor de amarelo para azul, então isso significa que a gente pode ter uma possibilidade alta, tá? Então a gente tem algumas resistências no meio do caminho, como a EMA 26 no tempo gráfico de 1 hora, a EMA 200 também, a EMA 50 também, a EMA 12 no tempo gráfico diário, a EMA 12 no tempo gráfico de 4 horas e a EMA 26. Eu não acredito que ele vai buscar nesse momento a EMA 200, porque a gente pode ter um tipo de movimentação de acumulação dentro dessa zona de compra. Então, nós tivemos uma correção, que foi esse grande flush que a gente teve aqui, e agora a gente está tentando confirmar um pivô de alta. Se a gente conseguir romper aqui essa área, a gente vai ter uma formação de pivô de alta, aí o Bitcoin ele vai ter uma boa valorização, mas eu não acredito nisso. Ele vai trabalhar aqui nessa área e talvez ele pode vir testar o fundo. Se ele vir testar o fundo, a gente pode ter um flush igual esse daqui. Essa daí pode ser uma outra possibilidade de entrada no trade que a gente vai acumulando e depois, futuramente, a gente pode ter algum tipo de reversão formando um pivô de alta e talvez também uma possibilidade de um OCOI aqui nessa movimentação do Bitcoin. Tá? Então são duas estratégias, né? Se você conseguiu capturar aqui essa movimentação, como eu tinha estipulado, que o candle nem fechou abaixo, observe que ele fechou certinho aqui acima do nível, então é um preço muito importante. Esse aqui, 88.761, e esse daqui também, 361, 89.361, porque a gente já trabalhou acima dele, a gente trabalhou aqui também acima dele nessa movimentação. A gente pode observar também Ethereum. Ethereum ele fez basicamente a mesma movimentação, só que Ethereum ele está um pouquinho mais forte do que o Bitcoin. Nesse caso, também o Ethereum ele está formando uma espécie de triângulo ascendente. Então, triângulos ascendentes geralmente rompem para cima, tá? Então, enquanto ele vai trabalhando aqui, existe a grande chance dele romper para cima e dar continuidade de alta nessa movimentação, só que ele precisa buscar depois um pivô de alta. Então, dentro da movimentação de Ethereum, caso ele consiga romper, é esperado que ele venha buscar a EMA 26, reteste a EMA 26 aqui no tempo gráfico de 1 hora e faça um pivô de alta. Ou ele volte até aqui para testar esse rompimento. Se ele conseguir testar esse rompimento e demonstrar força dentro de Ethereum, ele pode ter uma valorização maior do que o Bitcoin. A gente pode observar também para ver se está fazendo sentido dentro do PAXG, PAXG que é o ouro. Aqui a gente pode observar que a gente já tem uma movimentação um pouco mais forte, então o PAXG ele pode é, mostrar qual que é a movimentação que o Bitcoin ele pode formar. Então, no caso, a gente tem uma cunha ascendente nessa movimentação aqui em PAXG. E PAXG ele pode testar sim a EMA 26 e depois vir retestar a EMA 12 aqui nessa movimentação.
Se você quiser ver outros tipos de criptomoeda aqui no vídeo, comenta aqui que eu faço a análise dela. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like também. Valeu!